tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é O Labirinto do Fauno. É um filme do Guillermo del Toro, que é o mesmo diretor de Pacific Rim, de A Forma da Água, que também é um filme que eu amo e tem vídeo aqui no canal, tá linkado aqui na descrição. Mas O Labirinto do Fauno foi o primeiro filme do del Toro que eu vi, e desde então me apaixonei pelo diretor. Só que aí você deve estar se perguntando, Mikan, por que você tá fazendo um vídeo sobre um filme que é de 2006? Que novidade tem nisso? É porque agora tem o livro do Labirinto do Fauno. Esse vídeo é patrocinado pela editora Intrínseca, que tá lançando o livro aqui no Brasil, e eu queria aproveitar esse ensejo para falar do livro e também falar de tudo que eu amo nesse filme, que é incrível. E o livro traz a história do filme e ainda expande com toda essa coisa dos contos de fada e tudo mais. Ele é uma coautoria do Guillermo del Toro com a Cornélia Funke, que é a autora da trilogia do Mundo de Tinta, ou seja, Coração de Tinta e os livros subsequentes. E o que eu acho muito legal é que a edição tá muito linda. É realmente como um daqueles livros de contos de fadas pra você ter na sua cabeceira, sabe? Tem capa dura, tem pintura todo ao redor, tá vendo? E além disso tem várias ilustrações dentro do livro. Por exemplo, essa aqui, tá vendo? Sempre que eles vão mostrar algum dos contos de fadas, tem uma ilustração linda por dentro. Aí também nos inícios de capítulo sempre tem um lettering especial. Então se você é fã do Labirinto do Fauno, assim como eu, esse é um livro imperdível, porque dá pra você relembrar tudo que tem de mais especial no filme, com mais informações ainda, e ainda por cima com essa edição muito linda que teve todo o cuidado. Se você quiser saber mais sobre ele, tem o link pra compra aqui na descrição, é só clicar. Ok, eu tô falando aqui, mas caso você nunca tenha lido ou assistido, o que é o Labirinto do Fauno? Então, tanto no livro como no filme, a história brinca muito com essa questão dos contos de fada. Ele pega uma situação do mundo real com uma protagonista, criança, e insere elementos de contos de fada que podem ou não ser reais. Acaba acontecendo uma mescla de sonho com realidade, trazendo mesmo uma fantasia para uma realidade que é muito dura, muito complicada. Qual que seria essa realidade, então? É a realidade da Espanha ali dos anos 40, quando ela tá entrando no franquismo, né, na era fascista do Francisco Franco. Acabou de rolar a Guerra Civil Espanhola, o Franco prevaleceu, só que ainda tem alguns exércitos rebeldes. E a nossa protagonista, a Ofélia, acabou de se mudar para um lugar em que esse conflito tá acontecendo, porque a mãe dela tá casada e engravidou de um capitão do regime, e ele tá lá enfrentando os rebeldes e tudo mais. Aí traz a esposa e a enteada, no caso a Ofélia, pra morar perto dele. Só que a Ofélia é uma menina que lê muitos contos de fada, e eu acho muito legal que, apesar de toda a situação ser ruim e uma criança normalmente já rejeitar, ela sente que o capitão é um homem mau. E até no livro é muito bom porque ela descreve ele usando alguns personagens malvados de contos de fadas, e ela usa como sinônimo pro capitão a palavra lobo, que ele é como se fosse um lobo mau, sabe? Ele tem um sorriso tentando disfarçar, mas na verdade ele é o lobo. Enfim, a Ofélia tá nesse ambiente, a mãe dela tem adoecido muito, já que ela tá no estado avançado de gravidez, e é uma gravidez de risco, e ela é levada em um momento pra dentro de um labirinto. Dentro desse labirinto tem um fauno, que é o título do livro e do filme, e esse fauno se apresenta pra ela como alguém que foi buscá-la, porque na verdade ela não é uma humana qualquer, ela é a reencarnação de uma princesa chamada Moana, que não é a Moana da Disney, mas uma princesa Moana que é filha do rei do subterrâneo, ou seja, tem esse reino de fantasia e ela seria a heroína dessa história. Ela tem que passar por alguns testes para provar que a essência imortal dela ainda existe, que ela não se tornou uma reles humana, e aí o fauno vai passando missões para ela fazer e tudo mais. Só que enquanto isso tem toda a realidade tensa rolando ali. Então você tem a doença da mãe dela, você tem o capitão, tem a questão dos rebeldes, e tudo isso acaba conflitando com a parte mágica da história da Ofélia. Mas o que eu mais gosto mesmo do Labirinto do Fauno é que a questão da magia, que em tantas histórias é considerado um escapismo, no Labirinto do Fauno também é. Só que a magia é uma coisa que às vezes pode ser até tão sombria ou mais do que a realidade. A própria figura do fauno é um pouco afável e ele tenta agradar e faz as reverências e tudo mais, mas se você for pensar, ele é um ser que é muito antigo, ancestral, e ele parece meio enganador, sabe? Até aquela personalidade dos faunos, que é uma coisa que não seria muito confiável, e as fadas que começam como insetos mesmo e mudam de formato pra agradar a visão da Ofélia, e aí você espera que fadas sejam seres delicados e fofos que solta glitter, sabe? Mas as fadas do Labirinto do Fauno, ele tá comendo lá uma carne, ele joga e as fadas começam a despedaçar um pedaço de carne. Então são histórias que, se fosse pra uma criança imaginar, pra escapar de uma realidade conturbada, ela provavelmente imaginaria coisas mais doces, menos ambíguas do
que o que é apresentado nesse filme. E é isso que eu acho mais legal, que é você pensar, será que a Ofélia imaginou tudo isso? Será que existia de verdade? Se existia de verdade, o final é o que parece ou foi uma visão dela? Tudo isso fica na sua cabeça o tempo todo e você tenta montar esse quebra-cabeça, tentar ver as pistas do que parece real, do que não parece. E no fim das contas, na minha opinião, não existe uma resposta definitiva. E eu acho que filmes que não têm respostas definitivas costumam ser os mais legais, sabe? Porque você pode ficar pensando nisso pra sempre. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu assisti ao Labirinto do Fauno pela primeira vez, e eu continuo amando até hoje, são os efeitos visuais do filme. O Guillermo del Toro é um cara que é conhecido por preferir usar efeitos práticos, que estão se tornando praticamente uma arte perdida em Hollywood, né? Hoje em dia se resolve tudo com CGI. Aí o ator usa uns sensores de captura de movimento, um moletom lá numa tela verde e tá tudo resolvido. Mas o Guillermo del Toro curte efeitos práticos. O que é isso? Boneco, fantasia, mecanismos, maquiagem, tudo pra realmente fazer com que o personagem se caracterize ali na frente da câmera. É lógico que existe uma combinação de efeitos especiais mesmo, mas a grande maioria é criada ali na frente das câmeras. O ator que fez o Fauno, por exemplo, ficava 5 horas na cadeira de maquiagem pra se caracterizar. As patas do Fauno eram tipo pernas de pau que eram acopladas na perna dele. E os chifres que ele usava pesavam cerca de 5 quilos. Então, assim, realmente existia um esforço pra tudo aquilo parecer real, sabe? E além disso, o Fauno piscava os olhos e mexia as orelhas, né? Ele abanava um pouquinho as orelhas enquanto ele falava. E o controle disso era feito remotamente. Então, se você for parar pra pensar, cara, mas pra que eu vou fazer isso? Já que existe CGI, sabe? CGI é muito mais fácil, mais barato. Só que o CGI envelhece muito rápido. E os efeitos práticos, eles são pra sempre, basicamente. Porque é uma coisa que dura, sabe? É uma coisa que parece real na frente da câmera já. Então, se você pega alguma coisa em CGI feita em 2006 e um efeito prático feito em 2006, você vai ver que o efeito prático vai envelhecer muito melhor. Inclusive, tem os momentos que usam CGI no Labirinto do Fauno e você vê como o efeito prático tá melhor, sabe? Outro ser desse universo também criado com efeitos práticos, ou seja, era uma fantasia, era o Homem Pálido, que talvez seja o que as pessoas mais se lembram do Labirinto do Fauno, né? Que é o cara que faz assim, com os olhos na mão e tudo mais. Que é um momento super assustador, né? E realmente é o ator fantasiado ali. Então olha só como essas coisas parecem reais, sabe? É um esmero pra fazer e eu acho que isso se reflete em todo o filme. Todo o filme é pensado em detalhe, todo o filme é pensado para as coisas parecerem o mais palpáveis possíveis. Isso porque elas realmente eram palpáveis, você podia encostar nos personagens, basicamente. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é meu filme preferido de todos os tempos e normalmente a minha resposta é A Viagem de Chihiro, porque realmente é o meu filme preferido, é um filme que mudou minha vida. Mas se alguém pergunta, tá, e um filme que não seja animação? Eu normalmente respondo O Labirinto do Fauno. E é engraçado pensar nisso, porque se a gente for parar pra pensar, são histórias que se ecoam em muitos momentos. A Viagem de Chihiro também é uma menina que tá um pouco infeliz com uma mudança, que se coloca em um mundo de fantasia, que é muito mais dark do que um simples escapismo, e tem que superar vários desafios, arriscando a própria vida e tudo mais, pra tentar melhorar as coisas. É claro que os paralelos não são assim tão fortes, mas parando pra pensar, faz sentido eu gostar muito das duas histórias. São duas histórias protagonizadas por meninas, histórias que eu assisti quando eu era nova, e ao mesmo tempo que A Viagem de Chihiro traz muito otimismo, assim, não que o Labirinto do Fauno seja pessimista, mas eu acho que como ele tem toda essa questão dos contos de fadas, às vezes você pensa, ai não, vai ser um negócio muito mais tranquilo. E não, é uma história quase de terror em alguns momentos. E é isso que eu gosto, isso que é surpreendente, isso que é subversivo, na minha opinião. Porque traz a ideia dos contos de fada antigos. Os contos de fada antigos não eram que nem o que a gente tá acostumado, com um final feliz e tudo. Os personagens morriam e matavam os outros e tinham uns finais terríveis mesmo, sabe? Tinha canibalismo nos contos de fada, tinha temas muito mais adultos do que a gente imagina que são discutidos normalmente. E aí você pega o Labirinto do Fauno e pensa, é uma história que foge dos contos de fada, mas é muito legal porque ele traz essa coisa da magia como uma coisa ancestral, e coisas ancestrais não necessariamente são boas ou ruins, elas têm sua própria moralidade e elas têm cheiro de
terra e mato e morte, sabe? Eu sei que eu tô brisando muito aqui, mas O Labirinto do Fauno, pra mim, é um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei, cara, esse filme tem cor e esse filme tem cheiro. É muito louco quando um filme começa a trazer aquela sinestesia pra você. E pra mim, esse filme é verde musgo, que isso, obviamente, você vê na fotografia, e ele tem cheiro de terra. Ele é um filme que ele é muito da terra, sabe? O próprio reino subterrâneo e tudo mais, mas ele consegue passar essa ideia da terra o tempo todo. E aí, isso é uma coisa que provavelmente a Flávia Gazi ia conseguir falar melhor do que eu, porque ela faz as análises do imaginário. Mas, Flávia, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo se é um filme de terra mesmo, porque eu tenho quase certeza que sim. Então, espero que eu tenha demonstrado pra vocês o porquê eu gosto tanto desse filme. São muitos os motivos, mas eu espero que vocês também gostem dele. Eu tentei não dar spoilers aqui, então se você quiser assistir, é muito, muito bacana, vale a pena. E se você quiser conhecer a história no livro também, é incrível. O livro tem tudo e mais um pouco, porque tem origens de personagens, tem coisas que não são informadas no filme. Por exemplo, a gente descobre mais sobre o pai da Ofélia, sobre o Homem Pálido. Lembrando que se você quiser, tem o link aqui na descrição. E eu queria que você deixasse aí nos comentários se você já assistiu ao Labirinto do Fauno, qual é o seu momento mais marcante do filme. Todo mundo tem alguma cena mais marcante? Será que é a cena do Homem Pálido? Será que é a do sapo, por exemplo? Será que é o final? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.